Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre algo um pouquinho polêmico, que é: dei probiótico, mas ele não apareceu na microbiota do meu paciente. E agora, o que eu faço? Bora lá? Bom, Nutri, não sei se você já passou por esse tipo de situação. Você prescreveu um probiótico específico, por exemplo, Lactobacillus acidófilos. Seu paciente fez o exame de sequenciamento da microbiota intestinal e não detectou esta bactéria. E aí, o que isso significa? Será que o paciente não tomou a intervenção? Será que o probiótico não era de qualidade? E não tinha as quantidades ideais para colonizar a microbiota? O que aconteceu nesse paciente que não aumentou? Bom, vamos entender o que aconteceu nessa situação e que pode ser não a primeira nem única situação que você vai se deparar nos seus atendimentos. E se o paciente for um paciente mais esclarecido e te perguntar sobre isso e você ficar com aquela cara de taxa sem saber o que responder, assistindo esse vídeo você vai ter a resposta para o seu paciente e vai trazer mais segurança então para ele. Vamos entender uma coisa. A gente tem a nossa microbiota, as bactérias que são chamadas residentes, que moram lá, que são habituais. Todo probiótico que existe no mercado são baseados nessas bactérias que naturalmente já habitam o nosso trato gastrointestinal. Então a gente não tem probióticos de bactérias que não sejam encontradas no intestino humano. Esse é o primeiro ponto de esclarecimento importante para a gente entender toda a dinâmica da coisa toda. O segundo ponto é que, inclusive, temos vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui no card para você assistir depois que terminar esse vídeo, onde eu falo sobre o probiótico colonizar a microbiota. Fato ou fake? Bom, a verdade é que, por mais que os consensos digam que para ser caracterizado um probiótico, aquela cepa precisa colonizar a microbiota, a gente sabe que quando a gente dá o probiótico, ele não tem o potencial de colonizar o nosso intestino, porque ele vai ser dado ali por um período, vamos supor, 30 dias que a gente está fazendo o tratamento. Essa bactéria, toda vez que o paciente toma, ela vai passar pelo trato gastrointestinal, vai cumprir o papel dela e vai ser eliminado. Por quê? A quantidade é muito pequena para ela competir com uma gama muito maior de várias outras bactérias que já estão instaladas no trato gastrointestinal do paciente. Então, para ela conseguir colonizar, ela tem que competir com esse monte de bactérias que já estão bem instaladas e que vão fazer com que ela não consiga se instalar ali. O outro ponto é que tem que chegar numa quantidade mínima para fazer essa colonização. E às vezes a quantidade recomendada que confere esses benefícios não é o suficiente para que ela consiga de fato colonizar e fincar lá a bandeira e falar: eu vou ficar aqui, ninguém me tira. Então a gente precisa entender que probiótico não vai colonizar a microbiota, principalmente quando termina o tratamento e o paciente para de tomar o probiótico. O último probiótico que ele toma, passado um tempo do trânsito intestinal, aquelas bactérias serão eliminadas e nenhuma vai ficar a contar a história no intestino do seu paciente. Se você está chocado com essa informação, meu anjo, aqui a gente trabalha com verdade e você precisa entender isso e saber que você não vai conseguir colonizar a microbiota do seu paciente com probiótico, independente se você usa múltiplas cepas, se você usa 20 bi, 30 bi, 1000 bi, não interessa, você não vai conseguir ter esse potencial, porque a gente tem uma variedade de bactérias já consolidadas nesse intestino que vão impedir que chegue um estrangeiro ali e saia ocupando o lugar. Não é assim que funciona. Um outro ponto que a gente precisa entender também
é com relação ao funcionamento desse trato gastrointestinal. Se a gente tem alterações de secreção de enzimas, problema de digestão, talvez ali uma hipercloridria, isso pode acabar eliminando algumas bactérias e não permitir com que elas cheguem no destino final, dependendo da forma que foi essa administração desse probiótico. A forma de administração também vai influenciar essa questão. E um último ponto que é importante a gente ter em mente, e que essa é a pergunta de milhões de dólares, que o pesquisador que conseguir responder isso, meu amor, olha, ele vai estar de parabéns, porque a gente não tem resposta, não tem previsão para essa resposta sair, porque é uma pergunta muito complexa. Por mais que ela seja simples, a resposta é complexa. Vamos entender o seguinte, a gente sabe, e isso é consenso, que a microbiota é como a digital. Cada um tem a sua. A minha não é igual à sua, que não é igual da minha irmã, que não é igual de nenhum parente meu. Vai ter algumas similaridades, mas ela tem a particularidade dela de que ela é única e exclusiva minha. É uma coisa que eu tenho que é só minha e que ninguém vai roubar. Bom, e o que acontece? Quando a gente fala de bactérias, de micro-organismos, e aqui o foco a gente acaba falando mais de bactérias porque é o que a gente tem mais estudo, mais entendimento, mas a gente tem vírus, a gente tem protozoários, a gente tem fungos, a gente tem outros micro-organismos na microbiota, compondo a microbiota, e que vão interagir entre eles e que a gente ainda não sabe dessa interação que acontece, porque a gente não conseguiu nem desvendar um universo que é um pouco mais fácil, que são as bactérias, né? Então tem muitas bactérias que a gente não conhece. Elas interagem entre si onde elas vão ter uma certa harmonia. E eu sou, por exemplo, um Lactobacillus acidophilus. Eu tô vendo que minha amiga Bifidobacterium lactis está precisando de uma ajudinha, eu posso ali dar uma estimuladinha nela para ajudar ela a se manter ali no rolê e para impedir que uma bactéria patógena, uma bactéria desfavorável, cresça naquele ambiente. Então as bactérias, elas se comunicam entre si, elas fazem essa ajuda, rede de apoio, vamos chamar assim, onde às vezes uma bactéria estimula o crescimento de outra, ou por meio do metabólito que ela produz, enfim, por vários sistemas que podem ocorrer nesse estímulo. Da mesma forma, o probiótico, ele vai agir desta forma, ter este mesmo comportamento, uma vez que a gente está falando de bactérias que habitam no nosso intestino. Então, eu posso dar o Lactobacillus acidophilus e o produto que ele produz, o metabólito que ele produz enquanto ele está passando pelo trato gastrointestinal, estimular o crescimento de uma outra bactéria que pode ser do mesmo gênero ou de outro gênero que não tem nada a ver com lactobacillus. Dessa forma, a gente não consegue prever exatamente como a microbiota responde a cada cepa probiótica ou a um pool de probióticos e quem realmente vai aumentar e quem realmente vai reduzir ali nessa situação. Espera-se que quando a gente administra probióticos, que são bactérias boas, que têm efeitos positivos, que elas não estimulem o crescimento de bactérias ruins, patogênicas, bactérias mais pró-inflamatórias, tá? Elas vão estimular outras bactérias probióticas, mas a gente não consegue afirmar com certeza se essas bactérias são do mesmo gênero, ela própria, qual bactéria que vai crescer. Às vezes a minha microbiota vai responder com o aumento daquele probiótico específico, mas a de outra pessoa, da Mariazinha, não, vai crescer outra bactéria que não tem nada a ver com lactobacilos. E é assim que o corpo funciona. Por isso que eu digo que a resposta é de $1 milhão, porque ninguém sabe até o momento como cada microbiota responde ao uso de um probiótico específico. Quem aumenta ali, quem melhora ali, o que acontece de fato ali dentro daquele ambiente. Essa resposta a gente não tá tendo e talvez a gente nunca tenha essa resposta, ou talvez a gente tenha aí daqui a muitos anos, quando a pesquisa avançar a tal ponto de a gente compreender todos os micro-organismos envolvidos nessa matemática, nessa equação, tá? Então,
Levando em consideração esses pontos, né, a gente não consegue afirmar que, de fato, o probiótico que eu estou dando para o meu paciente, ele será encontrado na microbiota. Lembrando, algumas bactérias, pegando como exemplo a Akkermansia mucinifera, ela vai estar em percentuais na nossa microbiota abaixo de 2%. Até 2% a gente encontra, que seria ali uma recomendação ok. E quando a gente fala nesse quesito, e a gente está falando ali de administrar 1 bilhão de Akkermansia, que agora a gente tem probiótico sendo comercializado nos Estados Unidos, chegando aqui no Brasil em breve, esse 1 bilhão não chega perto desses 2% que ela corresponde na microbiota. Então, como esse titiquinho, esse grão de areia vai conseguir preencher uma praia inteira, né, que seria essa analogia que a gente faria, para conseguir de fato aumentar aquela bactéria específica. Então, é essa questão que a gente está tratando aqui. A gente pode encontrar sim pacientes onde a gente vai fazer o sequenciamento e vai ver que aquela bactéria apareceu ou que ela aumentou, ou a gente pode encontrar casos onde aquela bactéria nem vai ser detectada e tá tudo bem. O importante é a gente avaliar o contexto, não se apegar ao número da bactéria que tem que aparecer ali, mas se apegar a isso trouxe benefício para o meu paciente, isso afetou o alvo que eu tinha em mente de melhorar algum parâmetro bioquímico, de trazer algum bem-estar para o meu paciente, de contribuir de alguma forma com o tratamento dele. Então, se essas perguntas forem respondidas com um positivo, com um sim, então tá tudo bem. Então, você tá no caminho certo. Lembrando, né, que a gente tá ainda engatinhando nesse universo, a gente não tem uma resposta para tudo. Algumas coisas não vão sair como a gente acharia que deveria de sair e tá tudo bem. O importante é a gente avaliar os resultados do paciente. Bom, Nutri, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e te dê um conforto quando você fizer a aplicação do probiótico e encontrar especificamente ela na microbiota do seu paciente e entender que aquilo ali tá ou não sendo positivo no tratamento dele, né? Que vão ser outros parâmetros que vão indicar isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E que tal compartilhar esse conteúdo com a sua amiga que prescreve também probióticos nos seus atendimentos e que talvez esteja preocupada com essa situação. Isso vai dar aquele conforto no coração dela de que tá tudo bem e que ela tá no caminho certo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!